ao defender uma nova edição do AI-5, o ato que tornou a tortura uma política de Estado durante a ditadura militar, Eduardo Bolsonaro passa de todos os limites, ataca a liberdade de todos os brasileiros e o próprio fundamento da nossa democracia. Não tinha como ser diferente. Esse é o assunto do Livros Notícia de hoje, sexta-feira, 1º de novembro. Eu sou Mano Ferreira e o Livros Notícia, de segunda a sexta-feira, traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Quem defende a liberdade não pode assistir passivamente a ameaças contra a democracia brasileira. O Livres não ficou passivo. A gente vai ver agora um pronunciamento oficial do nosso diretor executivo, Paulo Gontijo. O ato institucional número 5 foi a medida que revogou todas as liberdades e aprofundou a ditadura militar no país, levando a centros de tortura, prisões políticas e censura prévia. Ao defender uma reedição do AI-5, Eduardo Bolsonaro explicita de uma vez por todas a sua condição de inimigo da liberdade e da democracia no nosso país. Não se trata da simples expressão de opinião de um cidadão comum, sem qualquer poder concreto de realização. Trata-se do deputado federal mais votado do país, presidente da Comissão de Relações Exteriores, líder da segunda maior bancada da Câmara dos Deputados e filho do presidente da República. Quando uma autoridade desse porte faz a reiterada apologia de instrumentos ditatoriais, ele promove a instabilidade ameaçando as instituições do nosso país e a própria democracia. Democratas e liberais não podem assistir calados à defesa explícita da barbárie, do autoritarismo e da quebra institucional. Todas as instituições democráticas precisam reagir com vigor. Por isso, estamos preparando uma representação pedindo a instalação do processo de cassação no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados por quebra de decoro. Estamos fazendo a nossa parte para demonstrar que existem sim liberais e democratas sérios no nosso país. Nós do Livres seguiremos sempre vigilantes em defesa da liberdade. Muito obrigado. A declaração absurda de Eduardo Bolsonaro foi tema da nossa conversa com o vereador Gabriel Azevedo, que a gente vai assistir agora. Primeiro, para quem um alienígena caiu aqui, o que é que significa um deputado federal defender o AI-5 em pleno 2019? Incoerência, sobre todos os aspectos. Acho que a primeira é o fato dele fazer parte de um partido intitulado Social Liberal. Nós, do Livres, temos que realmente reconhecer a tristeza, que a ironia desse sujeito estar afiliado a um partido que não tem nada a ver com o próprio nome. Porque um social-liberal, um liberal, defende a liberdade e, portanto, defende também a liberdade política, e não há liberdade política sem democracia. O que ele falou hoje foi uma referência a um ato institucional do ano de 1968, que deu plenos poderes ao regime ditatorial militar de caçar mandato, de, censurar a imprensa, atacar adversários. Era o recrudescimento de um regime. Fazer referência disso em 2019 é ir contra o próprio Estado Democrático de Direito. E é incoerente porque ele é o deputado federal mais votado do Brasil. Ou seja, ele exerce o que exerce, tem poderes de falar o que fala com imunidade parlamentar, porque a Constituição de 1988 o confere esse poder. Note que excrescência, uma pessoa realmente tapada, idiota, imbecil, que não consegue notar que ele é deputado justamente por conta dessa democracia. Então, quando ele defende um instrumento como esse, ele está rasgando o Código de Ética Parlamentar, está ignorando o juramento que ele próprio fez ao assumir o mandato, de defender a Constituição, está atacando o parlamento enquanto instituição, se esquece que também é filho do presidente da República, isso tem um simbolismo, e, sobretudo, é um cidadão que vislumbra-se um poço de ignorância, porque realmente é incoerente em tudo que fala.
Ou seja, com toda essa caracterização que você faz, a gente pode afirmar com segurança que ele quebrou o decoro parlamentar e merece ser cassado. Acho que sim. Acho que a frase dele, a fala dele, a atitude dele é motivo para cassação. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte do Livres, aliás, cada vez mais orgulhoso, num Brasil onde muita gente se diz liberal, mas pouca gente atua como liberal. É importante que movimentos como o nosso lembrem que existe uma Constituição, que existe uma democracia e que as pessoas não podem só ficar falando bobagem disso impunemente. Então eu já vi alguns deputados do Congresso Nacional movendo-se, porque é bom esclarecer, ele rompe com o Código de Ética. Isso é motivo para cassação. É, portanto, julgamento político. Ainda que seja uma aberração o que ele tenha feito, são 513 deputados, há um processo e, ao fim, esses 513 deputados podem, na sua maioria, entender pela não cassação. Então, é uma questão. Mas ele também atenta contra a legislação. Quem já se manifestou em relação a isso é o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e já há, portanto, gente se movimentando para denunciá-lo no Poder Judiciário. Porque atentar contra as instituições do regime democrático é crime. Portanto, ele cometeu crime e deve, ao meu ver, pagar nessas duas esferas. Perfeito. Do ponto de vista político, o que é que você acha que esse grau de... Porque a gente vê que essa não é uma ação isolada. Ela vem numa mesma semana em que o próprio presidente Bolsonaro fez um vídeo que parece aquele personagem do Marcelo Adnet falando mal da Globo, ameaçando caçar concessão. O fruto nunca é longe do pé, né? Os 3 frutos, no caso, com mandato são... O próprio Eduardo Bolsonaro já tinha feito um discurso na Câmara dizendo que a história ia se repetir. Por que essa escalada? O que é que eles estão... Porque é a única forma que essas pessoas têm de manter uma militância ativa. Após a eleição do ano passado, exatamente um ano, eu cheguei a gravar um vídeo e dizer o que imaginava que vinha pela frente. Maravilhoso, inclusive. Vamos botar aqui na referência. Obrigado. O bolsonarismo e o lulismo se dependem muito, né? Eles querem transformar a sociedade brasileira numa espécie de refém do próprio plano de poder. Bolsonaro não tem um projeto de país. Ele é um conjunto de torrentes de ódio e de posições contrárias e lavajatismo e algumas posições fundamentalistas religiosas que se somaram em determinado momento, também com uma falência do sistema partidário, dos quadros políticos tradicionais, e polarizou com o PT no segundo turno. Para mim, fosse qualquer outra pessoa para um segundo turno com um dos dois, seja o candidato lulista, seja o candidato bolsonarista, ambos estariam derrotados. Eles precisam da polarização para se manter vivos. E essa polarização precisa de uma militância mais radicalizada, mais nos extremos da sociedade. Talvez não passem de 20%, 15%, mas são muito ativos. Quando eles fazem esse tipo de cena, eles têm esse propósito de manter essa base de sustentação ativa, porque já aprenderam que no Brasil, com o formato de 2 turnos na eleição, você precisa ir para o segundo. E às vezes com 20%, 18% num cenário com muitos candidatos, isso basta para você ir para o segundo turno, né? Então esse é um ponto. O segundo é uma tática de fumaça, né? Ou seja, nessa semana, se a gente parar para lembrar, já foram pelo menos alguns movimentos malucos. Um vídeo com hienas e leões, e aí você assiste aquilo e fala, sério? Aí apaga, aí fica todo mundo comentando. Aí depois vem a loucura do presidente na madrugada das noites da Arábia. Não vou entrar no mérito da cobertura da imprensa, mas aquilo não é postura de presidente da República, sobretudo quando ele fala da concessão que não vai ser renovada, né? Aí você tem o ministro da Justiça, esse cada vez menor, atuando como advogado. E aí agora isso. Então, assim... Isso depois dele já feito interferências indevidas em várias instituições, mudado... E é muito engraçado o gado, né, como eu acho que a gente tem que chamar os apoiadores cegos desse presidente, dessa família. É um gado, comporta-se como gado, muge, dá um estopim na internet, tenta pisotear os outros. É ridículo, porque assim, eu vi gente na porta da Globo
Parecia um JS. Não, é tipo o pessoal petista naquela época, entendeu? O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, sério, eu tô ouvindo isso agora com sinal trocado. E é um grande sinal trocado. E é como se o Brasil não tivesse problemas. Ou seja, assim, vamos tentar pensar como gente séria. Nós estamos vivendo uma catástrofe no Nordeste, um derramamento de óleo horroroso. Nós estamos diante de um cenário ainda de desemprego, diante de uma improdutividade, diante de problemas sérios. E é isso. Tem coisas boas no governo. Ninguém está dizendo que não há. Eu reconheço que há algumas. Acabamos de aprovar a Previdência, que nós defendemos aqui, achamos fundamental. Nessa própria semana eu teve um avanço importante da aprovação do relatório do novo marco regulatório do saneamento. Do saneamento, lógico, uma coisa importante. Por que não convergir energia para isso? Porque antes de ser um estadista, ele é um populista. E é um populista autoritário, que gera o mesmo comportamento nos filhos, que se acham uma espécie de família real que podem tudo. Então eu acho que não deve haver recuo, não só no sentido de cassação, não sei se haverá voto, talvez não haja, mas seria um belo recado. Você imagine que este imbecil estava cotado para embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. Não leu Alexis de Tocqueville. Nem Nabucco, nosso primeiro embaixador. Ele não leu merda nenhuma, entendeu? É um cara ignorante, pretensioso, e que agora, bom, se perder o mandato, já sabemos que ele pode voltar a fritar hambúrguer. Né? Certamente vai fazer isso melhor do que um parlamentar. É verdade, Gabriel. Muito bom, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Até mais. Quem também mandou uma mensagem para a gente sobre isso foi o deputado federal Daniel Coelho, que também é associado do Livres, membro da bancada da Liberdade e líder do Cidadania na Câmara dos Deputados. Os defensores da democracia, da liberdade, não podem aceitar esse tipo de declaração vindo de um parlamentar e com a gravidade maior em ser o líder do partido do presidente da República e o seu filho, defendendo o AI-5, que tirou liberdades individuais, que caçou parlamentares de oposição, que aprofundou o processo de ditadura, de tortura e de cerceamento de qualquer liberdade de crítica e de oposição nesse país. Então a gente não pode aceitar esse tipo de posição e com certeza é importante que o Livres se manifeste de forma firme e clara na defesa da democracia brasileira. E agora, como sempre, vamos ao Giro Livres, onde você fica por dentro das ações do Livres por todo o Brasil e o que é que a gente está planejando para os próximos dias. Esse é um assunto extremamente delicado. É uma lei que quer obrigar, e muito provavelmente vai ser aprovado aqui, inserir informações em braille em todos os medicamentos. Como alguém vai ser contra a esse projeto? Precisamos pensar um pouquinho. Nós estamos em 210 milhões de pessoas no Brasil. Nós temos 500 mil cegos. Dos 500 mil cegos, só 10% lê em braille. 50 mil pessoas. Dessas 50 mil pessoas, pergunto, quantas leem em braille os medicamentos? Quantos se interessam por aquelas informações? A verdade é que por conta desse pequeno número de pessoas, considerado 210 milhões de pessoas, nós vamos encarecer toda a cadeia produtiva de medicamento, que é algo já é tão caro e necessário. Bem, acha um caminho de produzir energia limpa, de baratear a sua despesa com energia, aí vem o Estado e põe a mão e quer tolir que isso avance. Então isso me preocupa muito e eu, enquanto parlamentar, quero poder contribuir, Rodrigo, e aqui vou dar minha contribuição sempre durante esse debate, para não colocar essa importante produção de energia limpa em risco. Olá pessoal, tudo bom? Próxima sexta e sábado teremos LibertyCon em São Paulo, né? Inclusive com o evento do Livres acontecendo também no domingo. Sábado, uma sala só Livres, em que eu estarei por lá junto com o Fábio Ostman, Thiago Ventrou, Gilson Marques e mais uma turma muito boa. Então se você quer participar da LibertyCon e também gosta do Livres, não deixe de participar do nosso primeiro evento nacional que acontecerá em São Paulo, no Max Studio Hotel, no próximo fim de semana,
agora dia 1, 2 e 3, inclusive com o encontro nacional acontecendo sábado e domingo. Até lá, será um prazer falar com vocês, bater um papo sobre liberdade, sobre o que a gente tem feito, sobre o que nós ainda vamos fazer. Grande abraço. Por mais que a constitucionalidade tenha que ser avaliada naquela comissão e não aqui, eu acho que é um desfavor que a gente faz a essa casa ficar empurrando para frente projetos que mais cedo ou mais tarde vão acabar caindo, porque a gente já tem muitos projetos de tramitação aqui na casa, são cerca de 20 mil, se eu não me engano, e acho que para a gente dar celeridade ao parlamento, a gente ficar colocando em pauta e aprovando projetos inconstitucionais deveria ser levado em consideração. Bem, se você está gostando do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma edição. De segunda a sexta-feira, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Hoje, a gente vai terminar o programa de uma forma um pouco diferente. Vamos ouvir a mensagem de Pércio Arida, um grande herói da democracia brasileira, que além de ter sido torturado durante o regime militar, é o autor e protagonista de uma das principais políticas públicas consolidadas na democracia brasileira, o Plano Real, que nos libertou de uma das principais bombas armadas pela ditadura para todos os brasileiros, que foi a hiperinflação. Vamos ouvir a mensagem de Pércio Arida. Eu acho o seguinte, as sociedades amadurecem. Esse é um processo histórico, as pessoas têm um papel enorme, os líderes têm um papel enorme em ajudar ou retardar esse amadurecimento, mas é o amadurecimento da sociedade. Óbvio que nossa representação é falha, porque tem teto de representação, porque os partidos têm as leis partidárias são ruins, precisa de uma reforma política, mas são aperfeiçoamentos que têm que ser feitos. Entende? Acho que o caminho do Brasil é o da democracia e da liberdade sempre.